Sejam bem-vindos, então. Como o Cláudio falou, é um saco a gente ter que sempre falar sobre o limite de humor, do humor, o limite da comédia. Não tem essa discussão sobre limite da pintura, de outras coisas, mas vamos falar então, né? Porque o caso do Léo Lins aí movimentou e rachou até tem, sociedade. Né? Recentemente teve aquelas pinturas, a pintura que não era nada, não teve aquele quadro em branco que venderam por milhões. Teve um cara que sentou numa cadeira que não era pra sentar, você viu? Esse foi a cadeira do Van Gogh, né? É um animal. Teve aquela arte do Banksy que se autodestruiu logo depois de ser comprada. Ah, é? Também tem vários limites aí. Teve o Diego Serafim que quebrou as cadeiras. Todas as cadeiras. Uma cadeira que ele fez ou era a cadeira que ele sentava pra usar na vida? Não, uma cadeira que alguém fez, não era do Van Gogh. Eu acho que era a cadeira que o Van Gogh usava pra pintar e tava lá no museu, aí o trouxa era sentou. Toda de Swarovski, sei lá. Era mesmo? Aí o trouxa sentar. Cara, enfim, fala que é do Van Gogh. Eu acho que pra gente entrar nessa discussão, a gente tem que primeiro falar não do Léo específico, tá ligado? Mas de qual é a regulamentação pra isso. O que a lei fala, tá ligado? Porque aí a gente pode... Fora o que a lei tá falando, pra fora disso é tudo conjuntural, certo? Então, vamos lá. Acho que eu falo por todos nós que concordamos, concordando que somos contra a prisão do Léo. O problema é essa alteração da lei, né? Da introdução da lei de injúria racial, né? Que passou agora, que foi votada no governo Bolsonaro e foi sancionada pelo governo Lula, que é a lei que equipara a injúria racial ao crime de racismo, né? Até aí, ninguém tem problema com isso. Racismo é racismo, ninguém vai estar, não tem problema. Inclusive, um dos problemas era que vários crimes que normalmente você acha, isso aí é racismo. Sim. Não, é injúria racial. Então a pena era menor, aí ficava aquela coisa de, exatamente. Assim, o racismo é uma ação, né, que... por exemplo, não deixar uma pessoa de outra cor entrar no elevador, entendeu? Isso é um ato de racismo. Xingar uma pessoa para ser de outra cor é injúria racial, é diferente a ação da injúria, certo? Aí essa lei que parou os dois. Até aí tá tudo bem, pô. O problema dessa lei são os artigos, é o artigo 20, o artigo 20A e o artigo 20C, que são esses artigos, nesse artigo, ele soma não só a injúria racial, ele equipara, ele coloca grupos minoritários, coloca comentários religiosos. Eu vou ler o artigo certinho pra vocês aqui, o 20C, que ele coloca tudo no mesmo balaio. Inclusive preconceito por procedência nacional. Sim. O que diz que, por exemplo, uma injúria racial é tão pesada quanto uma piada de gaúcho, por exemplo. Na verdade, não. Pra lei, a piada de gaúcho, ela é mais pesada do que uma injúria racial cometida na rua. Se você vê uma pessoa de outra cor que seja e xingar ela, você vai ter uma pena aí de multa, né? De injúria. Pra injúria racial agora entrou 2 anos, certo? Se você tem um agravante da piada, se você fizer uma piada com a raça da outra pessoa, você tem um agravante que vai aumentar de 1/4 a metade da pena. Por isso que a pena do Léo foi pra 8 anos, que foi 5 anos a pena máxima de injúria racial, mais essa pena daí. Ou seja, são 7 anos se você fizer uma piada. Então, mas o agravante... Se você for racista mesmo, a pena é multa ou, agora, com o agravante, 2 anos. Se você fizer piada, é 7. Então, mas o agravante a questão... Pode falar. Oi, Cláudio, pode falar. Não, que eu acho que, obviamente, tem toda uma questão aí jurídica, legal, que é importante, que é o que baseia toda a questão do Léo, mas tem uma questão conceitual, que quando a gente começa a aceitar normal pra caramba o Estado, ou seja, seus funcionários, começar a confundir, decidir o que é injúria, o que é ação, porque a tal da liberdade de expressão é aquela coisa assim, você não pode gritar no cinema fogo, mas você pode ter opinião merda dizendo que eu quero que todos os cinemas peguem fogo, porque a opinião é diferente da ação. Então, quando você começa... quando você começa a até aceitar, porque é bonzinho, é bacana, concordo, a injúria racial é igual ao racismo, mas aí quando cai no racismo reverso, aí já não é muito, mas quando o racismo é de japonês com chinês, já não encaixa. Então tem todos os critérios que você joga na mão da burocracia, dizer o que é engano, o que é crime,
o que é que tem duração de pena eterna e o que é que não tem, o que está no tribunal imediato da opinião pública, o que está no tribunal legal. Eu acho que são muitas questões que são novas, para quem é novo, quanto mais para mim, que não sou. Então, assim, que eu acho que a gente tem que separar quando discute as coisas, porque a questão é assim, quando você chega hoje e joga a questão do Léo Lins, tem uma galera que é identitária, woke, que chama, que é puta com Léo Lins, e tem uma galera que é o inverso disso, que também é puta com ele, porque ele fala de pedofilia, porque ele fala de autista, porque ele fala de síndrome de Down. Então tem um arco ideológico que basicamente não tem esse apreço todo pela liberdade de expressão. A primeira emenda não é aqui, é nos Estados Unidos. Então a gente tem uma galera que a ideia é que a ofensa por si só tem um peso maior do que o fluxo das coisas, e a ideia é que a liberdade de expressão ela existe basicamente para quem você detesta, porque para amigo é tapa nas costas, é conversa, festinha, bate-papo, o cacete. Então, esses conceitos não são muito assim longe do consenso. Está todo mundo se estapeando por eles. Pronto, chega. Então, a questão, Cláudio, disso aqui, ó, eu achei que, olha, o problema é esse artigo em específico. Por quê? Porque ele abrange e faz dessa lei em específico, não nesse caso do Léo específico, tá? Ela vira um instrumento para possível perseguição de qualquer coisa. Vou dar um exemplo para vocês entenderem aqui, ó. Olha lá. Na interpretação dessa lei, o artigo 20c, o juiz deve considerar como discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou a grupos minoritários que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida, ou seja, qualquer coisa, né? Que usualmente não dispensaria outros grupos por razão da cor, etnia, religião ou procedência. Então, aqui você tem grupos minoritários, cor, etnia, religião ou procedência. Isso aqui, cara, isso aqui é basicamente tudo. Por exemplo, sabe o que é um grupo minoritário ideológico? Terraplanista, pô. Não, pô, mas a lei não tá pra... Então, quando tu fala grupo minoritário, não é não proteger. existe discriminação na lei do que é grupo minoritário. Pô, mas eu sei que é esticar. É um salto. Mas se existe abrangência assim, na escritura da lei pra isso, então, mas a lei tem que ter mudado. Se eu fizer piada... Não, peraí, só um óbice. É que tem um negócio assim, que eu vi num debate que participei outro dia, tinha uma advogada falando por que teve a mudança da lei, que isso surge no cenário do estádio de futebol, gritando macaco, com a conjuntura lá da coisa do Vini Júnior, o cacete, que era a ideia de que espetáculos esportivos. Aí a ideia de você coibir, aumentar a pena da injúria para o ato de agressão racial, o cara que fica no estádio de futebol alegando um anonimato, alegando uma multidão, alegando sei lá o quê, parar de alegar. Vai se fuder esse cara. E aí teve agregou-se ao esportivo o entretenimento. Então, e aí quando você aí você vai para uma zona cinza que você sai do camarada que está lá injuriando, obviamente, do camarada que pode estar provocando, chateando, porque vamos lá, dentro do humor, todo mundo aqui tem sua corrente, suas fãs, não sei o quê, mas tem uma galera, e a gente conhece todo mundo aqui, já que é o humor para o humorista, que vai do Andy Kaufman, o Lenny Bruce, passando pelo Léo Lins, o Cássio Zogo, que é a galera que a graça é incomodar, a graça é chatear, a graça é não deixar barato. Então tem uma galera que está na zona cinza sempre. Então o problema é que quando você joga a zona cinza para a lei, você pega todo mundo, velho. Pega todo mundo. Mas não é questão... É isso. A questão não é, tipo assim, igual tu falou, do estádio. Essa questão é importante falar. Olha, Luiz não sofreu a condenação porque ele fez a piada no teatro. É porque ela foi jogada na internet. Não, mas peraí. Foi por causa da internet. Então, ele conseguiu fazer todos os shows. Ele postou o show, lucrou com o show. Quando vai pra internet, é um bagulho público. É o mesmo bagulho do estádio. Tá público, o bagulho é público. Pessoal, mas de qualquer maneira. E a lei também, essa lei existe há 50 anos. O que aumentou foi esse adendo da injúria com o Rafael. Ninguém, e eu digo, mesmo assim, de ninguém que eu vi defendendo, tava defendendo o direito do cara ser um racista. Falando, não, a gente tá falando do show do Léo, do espetáculo do Léo, que tem um começo, um meio, fim. Então, mas a lei não pune, a lei não vai punir a pessoa, não é
não é o Léo Lins. O Léo Lins não é o caráter do cara. Ali vai punir a ação. Não importa você falar, não, mas eu não sou racista. Eu nunca falei nada racista. Eu só falei... Então, mas é a ação que você cometeu lá. A lei penal vai punir a ação. Não é a pessoa ou o caráter dela. A questão é que a ação, ela tá dentro de uma peça de teatro, certo? O pessoal fala assim, você acha isso engraçado? E solta uma das piadas do Léo avulsa, certo? Isso é a mesma coisa, cara, de você pegar e falar assim, você acha que isso aqui não é racista? E falar uma piada do Léo, aquela da escravidão, aquela piada lá do... Como é que eu não lembro exatamente? Os caras, a piada, eles reclamam, bababá, já tiveram e não reclamaram. Isso aqui não é. Se você pega isso. Cara, isso é um pedaço do show dele que tem um começo que explica por que o show é pesado, por que as piadas são assim. Ele tem um meio que ele vai falando por que ele fala de todas aquelas piadas. E no final ele fala das pessoas que fizeram. Tem que chamar o Bora Bill pra falar essa piada aí que o Nil não teve coragem. Tudo. Ele explicava absolutamente tudo do show. Aí você tira uma palavra no meio. Não foi só uma piada, não. Mas pode ser assim, mas só pra deixar claro. De qualquer maneira, tirar contexto. É melhor quando você pegar uma frase no filme. É claro. Não, mano. O show tem um contexto, Django. O Léo não sobe e começa a despejar. Todo mundo aqui sabe que é escravidão.